O capítulo 3 de Eclesiastes abre um tema importante para todos: o tempo. Começando com uma das mais belas poesias já escrita, Salomão fala de vários temas, todos relacionados de uma forma ou de outra com a questão tempo. O que significa o conceito de eternidade para os seres humanos? Isso foi um questionamento de Salomão também, né? Vamos ver também quando serão julgados por Deus todo o mal e toda a iniquidade do mundo. Era um outro questionamento também de Salomão. E qual é a maior diferença entre a humanidade e os animais? Se no fim todos acabam no mesmo lugar. Estes são temas pesados para um só capítulo, mas como dissemos desde o princípio da série, ele só pode ser entendido quando examinamos esse verso no contexto de toda a Bíblia, que tem muito a dizer sobre esses assuntos cruciais. Em diversas partes, a Bíblia fala do papel do tempo no plano de Deus, né? Ela vai, por exemplo, Jesus aparece na Galileia declarando que o tempo está se cumprindo. A gente pode ver isso lá em Marcos 1,15. Paulo, referindo-se à primeira vinda de Jesus, escreveu que, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Já em referência à segunda vinda, Paulo também escreveu: até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinada há de ser revelada. Já com o apóstolo João, um anjo disse para ele: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Isso a gente vai encontrar lá em Apocalipse 22:10. Podemos ver que Deus, ele trabalha por intermédio do tempo a fim de cumprir a sua vontade. Agora, a gente partindo para Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 1 até o 8, vemos o contraste entre opostos: nascimento, morte, construir, derribar, amar, odiar e assim por diante. Embora alguns estudiosos questionem o significado exato desses versos, Salomão parece estar falando de vários aspectos da vida humana e que em certas ocasiões determinadas coisas são apropriadas e que em outras ocasiões as coisas opostas é que são as corretas. Talvez a chave para desvendar o significado seja o início do verso 11, em que, depois de falar sobre Deus, Salomão diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Isto é, essas diversas coisas em seu devido tempo são certas. Em vez de se referir à providência dominante de Deus, ela se refere mais à liberdade humana e à nossa visão sobre o tempo dos eventos. Naturalmente, a mais problemática daqui é a expressão tempo de matar. Embora haja diversas explicações, é importante lembrar quem era Salomão, o rei que escreveu Eclesiastes, e que ele governava sobre uma nação que tinha pena de morte. Também vale a pena notar que o verbo hebraico para matar, em Eclesiastes 3:3, não é a mesma palavra hebraica de Êxodo 20:13, que é comumente entendida como assassinato. O conceito de tempo continua em Eclesiastes 3, de 11 a 15. Nesses versos, Salomão reconheceu o poder e a sabedoria de Deus, em contraste com a fragilidade e a loucura do ser humano. Novamente, Salomão não estava defendendo uma vida de prazer físico e irresponsável. Ao contrário, em seu tempo certo, os frutos do trabalho humano podem colher prazer agora nessa vida. Salomão continua os seus questionamentos filosóficos mencionando que tanto os seres humanos como os animais têm um destino comum. Todos, sem exceção, morrerão. Só que a diferença é que Deus pôs a eternidade em nosso coração, colocou a eternidade no coração do ser humano. Como humano, e poder acreditar na salvação de Jesus, podemos conceber uma existência além de nós. Percebemos que, embora todos morram um dia, o tempo continuará até a eternidade, enquanto passamos aqui por esse mundo. Deste modo, cada dia de nossa vida somos confrontados com a morte, e essa realidade nos leva a ter uma preocupação, medo e até mesmo um senso de imperfeição. E deve ser assim. Não devemos estar satisfeitos ou indiferentes ao nosso destino, porque não fomos feitos para morrer. A morte é um intruso, é obra de Satanás que entrou aqui junto com o pecado. Evidentemente, as boas novas, a grande notícia é que Jesus veio a fim de destruir a morte e assim, por agora, livrarmos do temor que a morte frequentemente traz.
Salomão continua a explorar a questão do tempo, mas agora ele mudou para um assunto completamente diferente. Em Eclesiastes 3, 16 até 17, ele abriu um tema que se repete no livro de Eclesiastes: a injustiça humana e o juízo de Deus. Agora, pergunto para vocês, quem não fica zangado com a injustiça e iniquidade? Especialmente onde deveria haver justiça. Assim, Salomão, como nós, queria que se fizesse justiça, e apesar de seu questionamento com muitas coisas, ele ainda cria na justiça final que Deus traria a seu próprio tempo, pois, como ele mesmo disse, há tempo para todo propósito e para toda obra, especialmente a obra do juízo de Deus. Na cruz, lugar de justiça, vemos uma incrível injustiça: o Filho de Deus, sem pecado, morrendo pelos pecados de um mundo ingrato e mau. Ao mesmo tempo, esse é um lugar de justiça, porque o próprio Jesus, que tem a justiça de nosso Deus, está lá. E nesse lugar de justiça, vemos a iniquidade de todo mundo sendo punida na pessoa de Jesus, que se tornou pecado por nós. Podemos dizer que o juízo do justo aconteceu na cruz, porque lá, mediante a morte de Jesus, foi assegurada a vindicação do julgamento e, ao mesmo tempo, a condenação dos perdidos. E é garantida também, porque, levando em conta a cruz, eles não têm desculpa nenhuma. Agora, em certo sentido, qual a diferença entre a pessoa morta e um cachorro morto? Esse foi um dos questionamentos de Salomão. E quanto mais tempo eles ficam mortos, mais difícil é fazer essa diferença, pois a seu tempo os dois se tornarão nada mais que ossos desintegrados. Aqui, Salomão estava considerando a falta de sentido da vida sem Deus, vivida só para os prazeres imediatos desse mundo. Salomão, aqui na verdade, a gente tem que entender que precisa ser sentido, porque quando tudo se acabar, tanto o ser humano como os animais vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. E esta é uma conclusão que a maioria dos seres humanos acha inquietante, que torna tudo o que acontece antes da morte não só vapor, mas ainda pior, sem resposta. Um autor ateu escreveu sobre o absurdo da vida. Ela nos insulta com esperança e promessa de significado, mas no fim, todos acabamos no mesmo lugar sem sentido, assim como os animais. Tempo é vida. Quando trabalhamos para o nosso sustento, trocamos um pedaço da vida pelo nosso salário. Na semana passada, Salomão lamentava que o sábio morre da mesma maneira que o tolo. Agora, afundado na depressão, ele não se sentia melhor que os animais, pois eles também morrem. Na próxima semana, ao estudarmos o capítulo 4, será ainda pior. Os que nunca nasceram, que portanto não podem morrer, estavam em melhor situação ainda. Salomão parecia absolutamente impotente, não sabia o que fazer. Agora a questão que fica é: por que essa frustração toda que Salomão tinha? Ao ler Eclesiastes, vemos que Deus pôs o desejo da eternidade no coração do homem. Mas Salomão queria satisfazer esse desejo agora, sem precisar passar primeiramente pela morte. Sabe, mesmo nas melhores circunstâncias, a vida pode ser difícil. Todos temos dificuldade, de uma forma ou de outra. Como devemos ser gratos pela esperança que nos aguarda quando tudo isso estiver acabado? O tempo é a mais longa distância entre dois lugares. Então, a distância em nossa viagem para o céu não se mede em quilômetros, mas em tempos. Até lá, podemos nos lembrar da afirmação que está lá, que tem parábolas de Jesus de Ellen White. Nosso tempo pertence a Deus. Cada momento é seu. Estamos sob a mais solene obrigação de aproveitá-lo para a sua glória. Nenhum talento que nos concedeu requererá ele mais estrita conta do que o nosso tempo. O que você tem feito com o seu tempo?